Vamos começar então, meu pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do pecado original. Nós já falamos sobre a criação do homem e da mulher na catequese passada, hoje nós vamos falar a respeito do pecado original. Então, primeiramente, para que nós falemos a respeito do pecado original, nós precisamos entender o estado inicial, o estado original em que o homem e a mulher foram criados, né? Em que estado Adão e Eva inicialmente foram criados? Adão e Eva foram criados em justiça e em santidade. E aí nós vamos destrinchar esses dois conceitos, tá? Primeiro, quando nós falamos que eles foram criados em justiça, nós estamos dizendo que eles foram criados desprovidos de qualquer culpa, tá? Eles não eram culpados de nada, e eles foram criados desprovidos de qualquer concupiscência. Lembrando, concupiscência são os afetos desordenados que nós temos. E Adão e Eva foram criados sem essa desordem, o que significa que os seus afetos estavam todos perfeitamente alinhados com a reta razão. Eles não tinham aquela coisa que a gente tem, aquele fogo que está queimando por dentro que é para fazer a coisa errada. Eles não tinham nada disso, né? Eles foram criados perfeitamente sob controle. Esse é o chamado estado de justiça. E aí, quando nós falamos, né, sobre a santidade, foram criados em estado inicial de santidade, ou seja, a ausência de qualquer mácula ou qualquer fratura na sua alma. Né? Eles não tinham nenhuma mancha na sua alma e também não no seu corpo, né? Qualquer fratura, o que significava? Eles eram íntegros, como nós tentamos ser, né? O que é o santo, que nós conhecemos como santo, né? É aquele que conseguiu vencer as desordens da alma e do corpo e se tornou íntegro de novo. Voltou a estar sob controle de novo, né? Então Adão e Eva foram criados nesse estado. Eles foram criados na amizade de Deus, ou seja, participando da vida divina através da graça santificante. Eles tinham todas as virtudes do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E aqui nós vamos falar a respeito disso agora, né? O que são as virtudes do Espírito Santo? As virtudes do Espírito Santo são as chamadas virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Né? Eles nasceram com tudo isso. Nós perdemos o tempo todo, ou estamos arriscados a perder o tempo todo. Então a gente precisa o tempo todo estar praticando atos de religião para exercitar a prática dessas virtudes e excitar em nós mesmos o crescimento dessas mesmas virtudes. Eles já não precisavam fazer isso, eles já tinham essas virtudes dentro de si. E os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? Vamos ver aqui agora. Página 139. Os dons do Espírito Santo. Primeiramente, né? O que é um dom do Espírito Santo? É um hábito sobrenatural infundido diretamente por Deus na alma. É uma disposição estável que a pessoa tem dentro de si, que aperfeiçoa a alma e sempre faz com que ela se incline a fazer a vontade de Deus. Isso é o dom do Espírito Santo. Quais são os dons? São 7.
A sabedoria, o entendimento, o conselho, a ciência, a piedade, a fortaleza e o temor de Deus. São os 7 dons do Espírito Santo. Vamos ver o que são cada um deles, né? Sabedoria. O que é o dom da sabedoria dado pelo Espírito Santo? É a capacidade de julgar todas as coisas à luz de Deus, desapegando-se do mundo. Ou seja, considerar tudo na sua reta medida, na sua justa medida. Nós temos problemas em relação à sabedoria, fazemos o tempo todo escolhas erradas, por quê? Porque nós não conseguimos dar às coisas o devido peso. Damos peso demais àquilo que não tem tanta importância e peso de menos àquilo que tem muita importância. Então a gente decide errado. Adão e Eva não tinham essa limitação. Eles não tinham esse problema de sabedoria. Eles tinham capacidade plena de julgar todas as coisas à luz de Deus. Dom do entendimento é a capacidade de compreender as verdades da fé. Eles tinham essa capacidade. Dom do conselho é a capacidade de discernir os conselhos de Deus e escolher o que está de acordo com a sua glória e com a nossa própria salvação. Eles tinham também essa capacidade. O dom da ciência, a capacidade de discernir corretamente as coisas em si mesmas, sem precisar que outra pessoa ensine. Né? Então, por exemplo, Adão, Deus deu a ele a ordem para que ele cuidasse do jardim do Éden e, por exemplo, desse nome a todos os animais. Quem foi que ensinou ele a fazer isso? Quem foi que ensinou ele a nomear os animais de maneira tão perfeita, de modo que os nomes não se confundem? Mesmo os animais que são ali mais ou menos da mesma família têm nomes parecidos. Então você percebe que os nomes dos animais, eles seguem uma determinada ordem, um determinado sistema. Onde Adão aprendeu a fazer isso? Ninguém ensinou. Adão nasceu sabendo fazer isso. Porque ele tinha o dom da ciência infusa. O dom da piedade é a capacidade de honrar a Deus como pai, com afeto filial. Eles dois, tinham essa capacidade plena. O dom da fortaleza, a capacidade de enfrentar todos os obstáculos e perigos sem desobedecer a Deus. Ah, mas eles desobedeceram. Sim, mas não foi por falta de virtude, não foi por falta do dom do Espírito Santo. Não foi por falta de fortaleza. Eles tinham fortaleza. Fizeram por ruindade mesmo, fizeram porque quiseram. Eles escolheram aquilo que eles realmente queriam deixar de lado o que tinham e queriam outra coisa. Não estavam enganados, não foi por fraqueza, como nós, Muitas vezes a gente quer fazer o que é certo e a gente quer evitar o que é errado, mas às vezes não consegue evitar o que é errado por fraqueza, porque falta fortaleza. Nem sempre a gente peca por maldade. Às vezes peca por maldade, às vezes peca por fraqueza. E aí o que a gente precisa fazer? Pedir ao Espírito Santo que nos dê fortaleza, a capacidade de que quando vier aquela pressão do pecado, a gente aguente firme, sem ceder. Ah, mas eu vou sofrer, não vou conseguir dormir, eu vou ficar pensando naquilo. É a fortaleza, aguentar firme. Adão e Eva não tinham esse problema. Eles tinham o dom da fortaleza. E por fim, o temor de Deus, É a capacidade de evitar tudo o que possa desagradar a Deus e separar dele, por temor filial, por reverência amorosa. Tanto é verdade que eles tinham o dom do temor de Deus, que quando eles pecaram, o que foi que eles fizeram? Se esconderam. Os dois se esconderam. E aí Deus desce ao jardim e procura Adão, Onde estás? E Adão estava escondido. Aí falou, tá fazendo o que aí? Falou, que eu ouvi a sua voz no jardim, mas aí eu me lembrei que eu estava nu, então eu me escondi. Aí Deus disse, mas quem foi que disse para você que você estava nu? Então, mas reparem, ele tinha
o dom do Espírito Santo do temor de Deus. Né? Na hora que ele cometeu, a Escritura diz, né? Assim que ele comeu do fruto, assim que ele pecou, ele já se deu conta da sua nudez, ele se deu conta da sua situação, né? Porque ele tinha essa capacidade dada pelo Espírito Santo, né? Entretanto, esse estado inicial no qual eles foram criados, ele precisava ser aperfeiçoado. O que significa isso? Ele precisava ser elevado à máxima potência. E como é que isso seria possível? Através da provação. Eles precisavam ser provados, né? Porque senão fica como o desafio que Satanás fez a Deus relacionado a Jó, né? Olha, Jó, Deus falando para Satanás, né? Viu? Jó, meu servo, homem inculpe, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás disse, mas também o Senhor protege ele, né? Tira a proteção dele para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Então, resguardadas as devidas proporções, Adão e Eva tinham todas esses predicados positivos, mas precisavam ser testados, assim como os anjos o foram, né? E foram testados, né? A gente já vai chegar lá. Quais benefícios esse estado admirável conferia a eles? Esse estado admirável no qual eles foram criados fazia com que eles fossem perfeitamente realizados, ou seja, eles não precisavam de mais nada, não eram carentes de nada, e fazia com que eles fossem perfeitamente agradáveis a Deus. Deus estava perfeitamente satisfeito com eles. Não havia defeito naquela criação. Eles estavam de bem, né? Deus e Adão e Eva estavam de bem, não havia nada desagradável em relação a eles, né? Quando observados por Deus. Esse estado, ele era natural ou ele era sobrenatural? Essa pergunta é importante. Esse estado no qual eles foram criados era um estado sobrenatural. A natureza humana, por si só, a natureza humana não pode atingir esse estado. Hã? Nunca mais. Não por suas próprias forças. É preciso que haja a graça, a ação da graça. Né? Então a própria natureza deles, por si só, não podia atingir esse estado. Então, eles tinham essa capacidade porque ela lhes havia sido dada pelo próprio Deus. Né? Que outros dons que Deus acrescentou a eles? Eu mencionei alguns, né? Dons em relação à alma deles. A ciência infusa, eu mencionei, né? O conhecimento sobrenatural concedido diretamente por Deus, sem que eles precisassem aprender nada ou aprender errando, né? Ou que alguém sentasse para ensinar. Não havia necessidade disso. Deus lhes infundia o conhecimento na mente. E mesmo hoje, na nossa condição decaída, é importante dizer isso. Há quem leva uma vida séria de oração, de estudo, de penitência, uma vida na graça, muitas vezes Deus trabalha também assim conosco hoje. Momentos assim em que você precisa muito de alguma resposta e você pergunta a Deus e você reza, pergunta, e de repente você dorme sem saber uma coisa e acorda sabendo. Deus, ele age assim. A diferença entre nós e Adão é que isso acontece conosco às vezes. Adão e Eva tinham isso de maneira estável, de maneira permanente. Né? Então, na alma, a ciência infusa e a ordem perfeita das paixões. Eles não tinham concupiscência, eles não tinham afetos desordenados. E no corpo? No corpo, dois dons também. Primeiro, o dom da incorruptibilidade. Ou seja, o corpo não se estragava, como o nosso. Nosso corpo vai se estragando até que a gente morre, certo?
Então, o corpo deles não tinha esse problema, eles não tinham esse defeito, o corpo deles não se estragava, não adoecia, etc. E por consequência, o outro dom do corpo, a imortalidade. Eles não poderiam morrer, né? Não havia nenhuma deficiência física que fosse capaz de fazer o seu corpo parar de funcionar. Então, eles não podiam adoecer e não podiam morrer. Esses foram os privilégios, os dons sobrenaturais que Deus concedeu ao corpo deles. Isso era só para eles? Esses dons sobrenaturais, esses privilégios, eram voltados apenas para eles? Não. Eram voltados para eles e para toda a sua descendência. Então toda essa condição maravilhosa seria transmitida na gestação a todos os seus descendentes. Então nós estávamos também destinados a sermos como eles eram naquele momento. E aí chegamos ao momento da tentação, o momento da prova, o momento da escolha, né? Deus colocou Adão e Eva num local maravilhoso. A Escritura descreve como sendo um jardim perfeito, situado num lugar chamado Éden, né? Nós podemos corretamente chamar de paraíso terrestre, certo? Lembrando que existe o paraíso celeste e o paraíso terrestre. Aquele lá era o paraíso terrestre. E Deus deu a eles tudo o que havia no jardim. Tudo, né? Exceto uma coisa. Uma árvore que Deus colocou no meio do jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores que existem nesse jardim. Tudo aqui é de vocês, menos essa daqui. Essa daqui é minha. Aí alguém pergunta assim, pô, mas será que Deus não estava pregando uma peça? Porque para que precisava? A culpa é de Deus. Quem colocou ali a sementinha do mal foi ele, pô. Não. Adão e Eva, mesmo naquela condição maravilhosa, eles eram e estavam destinados a ser para sempre criaturas pertencentes a Deus, súditos de Deus. E aonde que existiria algo que materializasse essa relação de obediência? Era ali, naquela árvore. Era o sinal visível da condição deles enquanto súditos, enquanto criaturas de Deus. Se até aquilo fosse deles, qual seria a prova? O que é que os diferenciaria na vida prática, né, da condição de criaturas, de súditos de Deus? Então, era mais do que justo que eles tivessem a oportunidade não apenas de ser quem eles eram, mas de merecer ser quem eles eram. Merecer. Isso era algo que eles não tinham ainda. Eles não tinham a alegria do mérito. Eles não tinham a alegria do merecimento. E até isso Deus ofereceu para que eles tivessem. E aí, eles infelizmente caíram nessa prova, né? Eles não quiseram ter a graça do mérito, a alegria do merecimento daquela condição toda. Não, eles queriam mais. Eles quiseram o lugar de Deus. Lembrando, quando as pessoas perguntam isso, poxa, mas será que a culpa não foi de Deus que sujeitou eles àquela tentação? Vamos lembrar, a gente não pode medir Adão e Eva pela nossa régua, porque nós temos tentações, concupiscências, desordens. Eles não tinham desordens, não tinham concupiscências. Para eles não era um problema fazer a escolha certa.
Para nós é muito difícil às vezes. Para eles não era. Eles conheceram. Conheceram. Sabiam de tudo. Não havia nada aqui que fizesse com que eles precisassem daquilo. E não tinha nada que os obrigasse a fazer aquilo. Né? E aí, eles acreditaram em Satanás, que apareceu na forma de uma serpente, e eles acreditaram no que ele disse, né? Não, Deus disse que se vocês comerem, vocês vão morrer. É mentira dele. Vocês não vão morrer, não. Na verdade, ele proibiu porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E aí eles quiseram ser iguais a Deus. Eles quiseram deixar de ser súditos, quiseram deixar de ser criaturas e quiseram o lugar do Criador. A única coisa que eles não tinham e não poderiam ter foi justamente aquilo que eles quiseram para eles. Que pecado foi esse? O pecado, a ação foi a da desobediência, tá? O que é a desobediência? É a recusa deliberada em aceitar a vontade de Deus. Esse é o pecado da desobediência, tá? Não quero, recuso a vontade de Deus para mim. Eu não quero isso, eu quero outra coisa. Esse é o pecado da desobediência. E por trás dele havia um pecado capital, né? O da soberba. O pecado da soberba. Eles realmente quiseram ser alguém que eles não tinham o direito de ser. Esse pecado foi muito grave? Foi. Porque junto com ele, no meio dele, você tinha a desobediência. Você teve uma manifestação clara, naquele único ato, uma manifestação clara de incredulidade, ou seja, de rejeição da revelação de Deus, da fé revelada por Deus, a incredulidade. Deus revela uma coisa para você e você não aceita. Um pecado que é muito comum hoje. E eu faço questão de falar porque parece simples, mas é algo que está presente na vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, e é coisa que leva para o inferno, a incredulidade leva para o inferno. Porque Deus nos propõe a fé através de diversos ensinos revelados, vários deles. E a gente não pode, pela autoridade de Deus, porque é Ele que revelou e Ele não pode mentir, e Ele não pode nem se enganar e nem nos enganar, a gente não pode rejeitar nenhum deles. E o que mais existe hoje é aquela pessoa que aceita uma parte e rejeita a outra. Essa daqui eu não aceito. Então, por exemplo, não, mas eu aceito tudo o que a igreja ensina, o que Deus revelou. Mas eu não concordo que eu não posso usar anticoncepcional. Mas eu não concordo que eu tenho obrigação de casar na igreja. Mas eu não concordo que eu não posso me divorciar. Mas eu não concordo que eu tenho que aceitar ter todos os filhos que Deus mandar. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não é o que a gente vê o tempo todo na vida das pessoas, todos os dias. Uma vida maculada pela incredulidade, pela rejeição da revelação que Deus faz. E isso é muito, mas muito grave. Isso leva para o inferno. Isso fez com que Adão e Eva saíssem do paraíso, saíssem do Éden, perdessem aquela condição inicial que eles tinham. Comenta muito, né, que no dia a dia você fala assim, aquilo ali está no tempo antigo, hoje está num outro mundo. Exato. Então agora em 2025 é outro cenário, outra tecnologia, então se tem esse daí, está dentro da regra. Exatamente. Não seria um pecado entrar nessas discussões? Como assim? Tipo, discutir o que já é lei, o que Deus já
É. Você discutir aquilo que não pode ser discutido é uma manifestação de incredulidade, porque se você cresce, você jamais discutiria, né? Mas não, assim, tudo tem que ser revisto o tempo todo. E onde que nasce tudo isso? Na incredulidade. Ela simplesmente não aceita o que Deus revelou. Orgulho. A exaltação desordenada de si. O desprezo da dependência de Deus. Exatamente isso. Foi o que Satanás prometeu a Adão e Eva, né? Sereis como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Eles quiseram essa posição, né? Orgulho. Curiosidade, que também é um pecado. Pecado da curiosidade. O que é a curiosidade? O desejo desordenado de conhecer aquilo que não convém ou aquilo que excede a própria missão. Existem coisas que não é para você saber, não é para você conhecer. E o ser humano, ele tem essa desordem dentro de si, muitas vezes, né? Assim, ele quer saber tudo. E tem coisas que não são para saber. Ontem mesmo, mal comparando, né? Na aula ontem sobre Bento XVI, eu falei sobre o Vatilix, né? Onde começou o Vatilix, começou pela curiosidade. O mordomo do Papa, ali limpando o escritório, arrumando as coisas, não sei o que, começa a ver os papéis ali em cima da mesa. Ele sabe que ele não pode ler aquilo ali, aquilo não é dele. E o Papa deixou ali porque confiava, o homem da confiança, está trabalhando dentro da casa. Como é que você vai ficar escondendo as coisas de alguém que trabalha dentro da sua casa? Então você não vai ter paz, né? E assim, a gente não está falando de um diarista, era um mordomo. O cara estava lá todos os dias, o tempo todo, 24 horas, morava lá. E aí, tudo bem, onde que explodiu a crise? Quando ele rouba os documentos, tira a cópia de tudo e entrega para a imprensa. Mas onde que começou tudo? Na curiosidade. Por que ele entregou o documento para a imprensa? Porque o conteúdo era bombástico. Como ele sabia que o conteúdo era bombástico? Porque ele tinha lido. E não era para ler, aquilo não é assunto dele. E olha o tamanho do problema. Isso acontece muito. Hoje também. Né? Quando a gente quer conhecer coisas que não são para serem conhecidas. Querem um exemplo muito, muito comum hoje? Astrologia. Né? A astrologia é uma pedra no sapato de muita gente. E a igreja, o que ela fez em determinado momento? Ela proibiu o estudo da astrologia. Falou, isso aqui não é para saber. Por que não? Porque isso causa desordem na vida da pessoa, a pessoa fica bitolada no assunto, deixa de confiar na providência e começa a tentar prever o seu próprio futuro. Então é um conhecimento que não é para o ser humano ter. Mas tudo isso só para relembrar, né, a questão. A curiosidade é um pecado. Tá? Bom, eles cometeram esse ato abominável. O que é que aconteceu daí para frente? Quais foram os efeitos imediatos do pecado de Adão e Eva? Bom, a condição inicial que eles tinham, eles perderam. Então, a condição de justiça, o estado de justiça, de amizade de Deus, perderam. Tornaram-se inimigos de Deus. Lembrando que não existe relação de indiferença em relação a Deus, tá? Não existe. Só existe o estado de amizade e de inimizade, certo? Isso é importante de se colocar. Não existe o estado intermediário, certo? Aquele... Não, eu não sou súdito de Deus, eu não sou súdito, eu não sirvo a Deus, mas eu não sou adversário dele, eu não sou inimigo dele. Isso não existe. Só existe a graça e a desgraça.
Existe quem está na graça, quem está na amizade de Deus e quem está na desgraça, ou seja, na inimizade de Deus, na privação da graça santificante. Só existem esses dois estados. Adão e Eva entraram no segundo, o estado de desgraça. Eles tornaram-se inimigos de Deus, foram privados de toda a graça santificante, foram privados dos dons sobrenaturais que eles tinham, se tornaram pessoas que eles próprios talvez não se reconhecessem, né? Caramba, isso aqui eu não tinha. Nossa, você imagina, né, no dia a dia, querendo fazer as coisas e agora, nossa, eu não sei fazer isso aqui. Deixa eu tentar, e aí erra. Aí tenta de novo e dá errado. Agora acertei. Agora tudo é tão difícil. Antes tudo era tão fácil, eu sabia tudo, eu olhava e já sabia o que tinha que fazer. Agora é assim. Aí faz um trabalho e termina o dia cansado, com dor. E eu não tinha isso. Eu não tinha esse problema. Eu nunca soube o que era dor, cansaço. Eu não tinha nada disso. Você imagina, né? E aí o trabalho totalmente braçal. Aí de repente se lesiona, carregando peso ou fazendo alguma coisa lá. Aí se lesiona, se machuca, coisa que eles não tinham. Pega uma chuva, pega uma friagem, aí fica doente. Mas nunca ficamos doentes antes. O que é isso? Não paro de espirrar, não paro de tossir, minha voz não sai, meu nariz está entupido. Tudo isso, nada disso tinha. Vocês querem saber uma coisa que você vai se lembrar. A gente viu isso dentro do carro. Querem saber como que essa desordem, essa inimizade entre o ser humano e Deus, essa inimizade, ela se materializou numa inimizade também entre o ser humano e os animais. Os animais passaram a ser perigosos para o ser humano, determinados animais. Né? Antes não era assim. Antes havia uma condição, uma coexistência absolutamente pacífica. Agora não, não chega perto de cobra, não chega perto de jacaré, não chega perto de leão, tigre, senão eles arrancam pedaço. Né? Inimizade entre o ser humano e a natureza. Agora a terra não dava mais generosamente o fruto, agora eles tinham que plantar e eles colherem. Eles tinham que fazer a coisa acontecer. E aí, quais foram os efeitos imediatos do pecado, que a gente estava mencionando, né? Eles se tornaram inimigos de Deus, foram privados de toda a graça, todos os dons sobrenaturais, perderam o direito de entrar no céu, né? E ficaram sujeitos aos defeitos que eles não tinham. Ficaram sujeitos à ignorância, agora já não sabiam mais de quase nada, tinham que aprender agora as coisas. Sujeitos à concupiscência, ou seja, aos afetos desordenados. Agora, se fazer o correto antes era fácil, agora vai ser difícil. Né? E ficaram sujeitos à corruptibilidade e à morte. Sujeitos à doença, à degradação do corpo e tal, até a hora da morte. E para o resto da criação, quais foram os efeitos? A paz e a harmonia que antes existiam nas relações humanas e em todo o universo físico foram quebradas. Aí o exemplo que a gente deu agora há pouco. A harmonia que existia foi quebrada. A criação se tornou estranha e conflituosa, sujeita à desordem, à corrupção e à morte. Vamos... Acho que é uma boa hora para que a gente leia o relato do Gênesis, para ver as palavras, né, com as quais Deus sentenciou essa situação. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de qualquer árvore do jardim? Era de qualquer árvore? Era só daquela. Aí você vê que ela já jogou o verde.
é verdade que Deus falou que você não pode comer de nada que tem aqui no jardim? Aí Eva responde, não, a gente pode, né? A mulher respondeu, podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas apenas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele e nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher então passou a ver que o fruto da árvore era bom para comer, tinha um aspecto agradável e era muito apropriado para abrir a inteligência. Ela então tomou dele, comeu, apresentou-o a seu marido, que também o comeu. Então os seus olhos se abriram. Vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? E ele respondeu, eu ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo, porque estou nu e por isso me escondi. O Senhor Deus disse então, mas quem te revelou que estavas nu? Porventura terias tu comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que tu me deste, ela me apresentou o fruto e eu o comi. O Senhor Deus disse então à mulher, por que fizeste isso? A mulher respondeu, a serpente, ela me enganou e por isso eu comi. Aí você já vem a desordem, eles não conseguem nem admitir o que eles sempre jogam a culpa um pro outro, né? O homem joga a culpa na mulher, ela joga a culpa na serpente, no final a culpa não é de ninguém, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sob o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também à mulher, multiplicarei as dores do teu parto. Darás à luz com dores. Os teus desejos te impelirão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida ao homem, porque ouvistes a voz da tua mulher e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita será a terra por tua causa. Você tirará dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes ao solo de onde foste tirado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Então vejam vocês, né? Não apenas o ser humano foi flagelado por Deus por causa do pecado original, mas também a criação, né? E a Escritura, por exemplo, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 21, ela fala sobre essa condição de sofrimento também da natureza criada, né? Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que com dores de parto. Então vejam vocês, né? Não apenas nós sofremos, mas a criação também sofre, né? A terra sofre, os animais sofrem, né? Toda a matéria criada sofre. Adão e Eva reconheceram a culpa? Sim.
imediatamente após pecarem, foram tomados de pavor e esconderam-se. Como o pecado de Adão e Eva afetou o resto da humanidade? Então, quando eles pecaram, eles ainda não tinham filhos. Uma vez que o primeiro filho foi concebido após eles terem perdido a condição inicial, eles nasceram de acordo com a condição atual deles. Então a escritura em Romanos 5,12 ela diz, né? Por isso, assim como por apenas um homem entrou o pecado no mundo e a morte por intermédio do pecado, assim também a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Isso aqui é importante. Todos pecaram. Todos. Tá? A escritura diz também, por exemplo, no Miserere, o Salmo 50, Salmo penitencial, né? Em pecado minha mãe me concebeu. Então todos nascemos em pecado. Você pode ver, porque muita gente diz, mas o bebezinho quando morre, ele vai direto para o céu, mesmo sem batismo, porque ele não tem pecado. Ele pode não ter pecados pessoais. Isso ele não tem mesmo. Ele não tem pecados pessoais, mas o pecado original ele tem. A privação da graça santificante, as desordens, as concupiscências típicas da humanidade decaída, o bebê tem. Você, com pouquíssimo tempo de existência do bebê, você já percebe a tendência do bebê a ser reclamão, chato, vingativo. Tudo isso se manifesta desde a mais tenra idade. A Cristiane me mostrou uma vez um vídeo do YouTube, eu fiquei de cara. O bebê, ele não andava ainda. Ele não andava. Ele engatinhava e tal. E ele saía do berço. E hoje, né, existem esses sistemas, né, de... Como é que chama o negócio que fica filmando o bebê? Babá eletrônica, isso aí. Então, os pais deixam o bebê no quarto, lá no berço, e fica, né, com o tablet, com o celular aqui, vendo, né? O bebê tá lá filmado o tempo todo, né? E numa dessas aí, o que os pais observavam? Que quando eles colocavam ele para dormir e fechavam a porta do quarto, ele acordava, ou seja, ele estava fingindo que estava dormindo para ficar sozinho. Veja, ele não sabia andar e não sabia falar. E aí fechava a porta, ele escalava o berço, saía do berço, e aí quando ele escutava alguma porta abrindo do outro lado da casa, ele rapidamente escalava de volta, voltava pro berço, e quando ele escutava os passos se aproximando do quarto, ele se jogava e fingia que estava dormindo de novo. E você vê, né? De onde que veio essa malandragem, essa habilidade de mentir, de enganar, de dissimular? É o pecado original que traz essas coisas. Né? E você vê, desde a mais tenra idade, o bebê não sabia ainda andar, não sabia falar, mas já sabe enganar. Já sabe trapacear. Né? Você vê, coloca duas crianças pequenininhas, né, juntas, aí se uma pega uma coisa que a outra quer, já dá briga. Tem criança que morde. Tem criança que morde, tem criança que pega pelo cabelo, né, agride. É a desordem do pecado original. E isso é importante mencionar nesse ponto da aula, a gente já está se encaminhando para o final. É importante falar a respeito disso, porque essa crença, e Bento XVI participou muito disso, né? Porque Bento XVI extinguiu a doutrina católica sobre o limbo, né? Que é o destino das crianças, dos bebês mortos sem o batismo. Eles não vão para o inferno porque não têm pecados pessoais. E também não vão para o céu porque não tem a graça santificante que só o batismo concede. Então eles ficam numa situação intermediária, um lugar chamado limbo, onde não existe a presença de Deus, né? Não existe a visão beatífica, mas também não existe sofrimento. Não existe a pena dos sentidos, não existe dor.
né? Porque eles não estão sendo punidos por nada. E por isso que é importante falar sobre isso, porque essa questão, ela é herética. Ela é uma negação da doutrina da igreja. Parece um gesto de generosidade, de bondade com as famílias que perderam os bebês ou na gestação, ou no parto, e etc. e tal. Parece um consolo e tal. Não, mas eles já estão no céu e tal, mas isso não é verdade. Porque quando você fala isso, você nega o pecado original. Você nega o pecado original, você nega a necessidade da redenção, você nega Jesus Cristo. Para que a redenção? Para que a salvação se você não tem pecado original? Você precisa ser redimido do quê? Como é chamado esse estado de privação e de afastamento de Deus? É chamado de pecado original. Tá? O que é que o pecado original ele causa? Ele é um estado de separação completa de Deus. O que é que ele causa? Olha as desordens que ele causa. A desordem das paixões, as paixões passam a estar desequilibradas, como São Paulo disse, né? Eu quero fazer o que é certo, mas sinto dentro de mim, está presente em mim aquilo que é mal, né? Obscuridade do intelecto, o ser humano não consegue raciocinar direito sobre as coisas. E fraqueza da vontade. Ele quer fazer o certo, mas ele não quer tanto assim. Ele não quer o suficiente, ele é preguiçoso, ele é fraco. Tá? Por que o pecado se chama original? Porque ele é um pecado de transmissão, de propagação e não de imitação. Ele é um pecado que ele é propagado, ele é transmitido, ele não é cometido. Por isso que ele é chamado de pecado original. Como sabemos que ele existe de fato? Como sabemos que o pecado original existe de fato? Bom, nós sabemos por meio da Sagrada Escritura, por meio do ensinamento da igreja, por meio das tradições de quase todos os povos que existem no mundo, mesmo os que não são cristãos, tem alguma doutrina que reconhece o pecado original, e por isso que eles têm as suas próprias religiões. E aqui o que eu mencionei há pouco, né? Pela experiência cotidiana da nossa natureza decaída. Pela simples observação, a gente consegue identificar que existe de fato o pecado original. Todos os filhos de Adão e Eva contraíram o pecado original? Sim. Todos, exceto uma única pessoa. Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria. Foi a única pessoa da história humana pós-queda que foi preservada do pecado original. O dogma diz, né? Por uma graça e um privilégio singular, único, por parte de Deus. Porque como ela estava destinada a ser a mãe de Jesus, ela não poderia ter o pecado original. Então, por causa de Jesus Cristo, ela foi preservada. Se morrermos no estado do pecado original, podemos alcançar a visão beatífica no céu? Não. É necessário um remédio sobrenatural para o homem decaído alcançar o céu. É preciso um milagre da graça, pelo qual podemos ser libertados do poder de Satanás e nos tornarmos amigos de Deus. Esse milagre sobrenatural é o batismo, né? Que pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele infunde na nossa alma a participação na vida divina, a graça santificante. Né? Existe um remédio para o problema do pecado original? Sim. Imediatamente após a queda, Deus prometeu enviar um Redentor, por cujos méritos poderíamos recuperar a graça santificante e a amizade com Deus. Nós vimos, né? Que Deus porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E essa descendência vai te pisar a cabeça. Então Deus prometeu que viria um libertador, um redentor, que nos livraria desse flagelo do pecado original. Para finalizar, isso significa que Deus não abandonou o homem após a queda? Exatamente isso.
né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se ele criou o ser humano, ele não vai desfazer a criação do ser humano, ele não vai voltar atrás. E se ele criou o ser humano para que o ser humano conhecesse, amasse e servisse na terra e fosse feliz com ele para sempre no céu, é porque isso vai acontecer. Né? Isso é o que está na Escritura, na profecia de Isaías, no capítulo 55, o versículo 11, Deus diz, né? Assim acontece a palavra que a minha boca profere, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado exatamente a minha vontade. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus vai fazer o quê? Ai, que pena, não deu certo. Não. Não deu certo? Vai dar certo sim. Vocês estragaram? Não tem problema. Eu vou consertar tudo de novo. E por que ele não abandonou o ser humano? A Escritura também responde. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então, por amor. Porque ele não precisa do ser humano para nada. O ser humano não faz diferença, não vai fazer falta. É simplesmente por amor. Um amor desinteressado. 1 João 4,9, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não fizemos nada para merecer esse amor. Então, por amor, ele não nos abandonou após a queda, mas ele preparou uma forma de reconciliar a criação com ele, de uma maneira que fosse ao mesmo tempo justa e misericordiosa. Porque não existe misericórdia injusta e também não existe justiça que não seja misericordiosa. Ele fez isso, estabelecendo a missão do chamado Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, que poderia reparar o dano causado pelo pecado original. O que significa o termo Messias? Significa ungido, ou seja, especialmente escolhido. É isso que significa Messias. Por que Deus prometeu esse Redentor ao homem imediatamente após a queda? Aí que vocês veem como Deus não se dá por vencido. Ele prometeu a redenção imediatamente após a queda. Por quê? Por conta do seu infinito amor, Deus quis, primeiro, consolar o homem no seu remorso, dando-lhe a esperança do perdão. Então, Deus, ele não deu as costas para o ser humano e falou, agora se vira aí. Não. Ele proveu a salvação e ele contou isso ao homem na mesma hora. Eu amo tanto você que eu coloco aqui o caminho para você voltar. Estamos de mal, mas eu vou te ajudar a consertar isso aí, porque eu sei que se deixar você sozinho não consegue mais, né? Então, para consolar o homem no meio do seu remorso, para dar ao homem a esperança do perdão, para oferecer um meio imediato de salvação. Meio imediato de salvação que Adão e Eva abraçaram. Adão e Eva foram salvos. Adão e Eva não foram condenados ao inferno. Eles se salvaram. Também, por que Deus prometeu o Redentor imediatamente após a queda? Para ensinar sobre a vinda do Salvador. E por fim, para renovar o vínculo de amor, né? Para renovar o vínculo de amor que existia e que havia sido abalado naquele momento, né? E esse vínculo de relação entre Deus e o homem, que opera essa reconciliação, como é que chama esse vínculo? Chama-se religião. A religião é esse vínculo, essa relação estabelecida para que o homem possa se reconciliar com Deus. O nome disso é religião. E aqui a gente encerra hoje e na semana que vem a gente fala a respeito apenas sobre religião. O que é, como ela funciona, como ela opera e etc. Perguntas? Vamos rezar então. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.